Olá, meu nome é Ione, eu sou coach e hoje eu vou falar com vocês sobre planejamento. Primeira coisa que a gente tem que observar é quais as questões que interferem com o nosso sucesso. As adversidades levam às consequências. E o que seria adversidades? São circunstâncias. E essas circunstâncias, elas são movidas por crenças. Essas circunstâncias levam a consequências e essas consequências são movimentadas devido aos nossos comportamentos. E esses comportamentos que nós temos também vêm de crenças anteriores que já existem no nosso convívio. Aqui, o principal problema de desempenho de pessoas está no fato de que nossa mente, no fundo, não é racional e constrói expectativas irrealistas de exigências que o mundo nos atenta e nos conforte, ao invés de aceitar que são apenas preferências. Albert Ellis, ele é o criador da terapia racional emotiva comportamental. Ele costuma dizer o seguinte, que as pessoas e coisas não nos perturbam. Nós nos perturbamos, acreditando que ela nos perturba. Uma crença irracional libera alta dose emotiva negativa. Então, a gente fica com a carga muito baixa, muito negativa. Isso sim interfere com o nosso comportamento. E isso aí vem a interferir na nossa criatividade, que promove a nossa solução de problemas e a eficiência. Então, acaba interferindo em todo o processo, Porque vai interferir no comportamento, interfere na criatividade, interfere na solução dos problemas e na eficiência. E ele ainda atenta para mais. Ele fala que uma crença nada mais é do que uma forma de pensar. Quando a gente pensa em um processo de coaching, o que a gente utiliza? É uma aceitação para arranjar um processo de aceitação do mundo, para que as pessoas entendam que, na verdade, não estão reagindo ao que acontece. As adversidades, elas são consequências. Na verdade, as circunstâncias externas é que engrenam e são interpretadas por crenças internas e depois originam comportamentos ainda dentro do âmbito interno da pessoa. E estes comportamentos é que sim acarretam consequências no mundo exterior. Então, são os nossos comportamentos que vai fazer essa interferência. E para trabalhar com vocês hoje sobre o plano de ação, até mesmo porque todo mundo deixa tudo para depois do carnaval. Por isso que eu resolvi fazer essa live pós-carnaval. Muitas pessoas dizem que o dia seguinte ao carnaval seria o 1º de janeiro, seria uma nova virada de ano. Então, algumas pessoas elas não cumpriram até hoje, são 61 dias, elas não cumpriram as ações, as atividades que elas se propunham no dia 1º de janeiro. Então, agora é uma segunda oportunidade. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês vão deixar 2017 acabar sem vocês entrarem em ação? Vai esperar 2018 chegar para que vocês entrem em ação? Então, para isso, eu trouxe para vocês uma ferramenta chamada 5W2H. É uma ferramenta da administração, é uma ferramenta que surgiu nos Estados Unidos, durante a busca pela qualidade total. Essa ferramenta ainda é bastante usada na qualidade total e no gerenciamento de projetos, através de um checklist que permite ter uma tarefa definidas de forma clara e mais precisa possível. O 5W2H é uma metodologia para a criação de planos de ação. Ela é uma ferramenta que tem como objetivo afastar ruídos da comunicação e fazer as tarefas sejam excluídas com melhor qualidade e controle. Aí vocês devem estar se perguntando o seguinte: o que é a ferramenta 5W2H?
Vou explicar para vocês. Ela é basicamente uma planilha de controle e execução de atividades. Quando utilizada, as necessidades de implantação em algum grande projeto. Mas ela é de ação mais simples, com a aquisição de um novo celular ou mesmo uma folha de papel, você consegue efetuar essa ferramenta e assim, quando ela está sendo efetuada, você tem uma melhor tomada de decisão dentro da organização daquelas metas que vocês colocaram. Primeiro, a gente vai observar o seguinte: como ela é uma ferramenta que surgiu nos Estados Unidos, por isso 5W. 5W vem das palavras dos termos em inglês e os dois Hs também vêm do inglês. O que consiste essas perguntas? O primeiro ponto, what, é o que será feito. Então, são as etapas que a gente vai estar trabalhando. O I é por que será feito. Aí a gente vai encontrar a justificativa para aquelas etapas, para aquelas metas, para aqueles objetivos que a gente está desencadeando. O where é onde será feito, ou seja, é o local. O I, quando será feito, é um tempo, de tanto em tanto, vai início aqui, final ali, né? Who, por que será feito, é a responsabilidade, e aí essa responsabilidade eu tenho que perceber que algumas coisas são delegadas a mim mesmo. Outras coisas eu posso estar delegando a outros indivíduos ali que não seja eu. How, como será feito? É o método, a forma com que eu vou caminhar, é o traçado, é o planejamento ali que eu vou estar trabalhando. E how much, quanto custará para ser feito? É o custo. Né? Então, aqui a gente trabalha todos os pontos de uma pesquisa que eu preciso para desenvolver o meu objetivo. Etapas, justificativa, local, tempo, responsabilidade, método e custo. Essa ferramenta que a gente está discutindo é uma das mais fáceis de serem usadas e traz vários benefícios para tanto gestores no desenvolvimento das atividades junto aos seus colaboradores, como o próprio indivíduo, o coach ou você aí mesmo que quer começar que é a sua nova virada, né? Iniciar o seu novo projeto, a sua guinada na vida e sua tomada de ação. Você consegue imaginar uma rotina de trabalho, você consegue imaginar o desenrolar, o caminhar deste projeto, onde você pode utilizar em mapeamento de todas as atividades, seja no departamento dentro de uma empresa ou na sua própria vida. Aqui a gente está discutindo mais a questão da vida dentro do projeto de 2017 ou segunda virada de 2017. Então a gente vai observar o que serão feitas, quem fará, qual o período, quais os motivos que levam a essas atividades, né? Ainda mais no mundo globalizado, cheio de atividades, onde a gente está ligado o tempo inteiro. Então, essas observações dentro das atividades de rotina e do projeto são muito importantes. E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte: mas quais são os benefícios desse tipo de ferramenta? Por ser uma ferramenta muito simples, ela traz objetividade para a execução da ação. É extremamente utilizada nas áreas de gestão, né, de planejamento, e a gente vai estar utilizando dentro do processo de coaching aqui. Por quê? Porque ela traz os seguintes benefícios: maior agilidade no planejamento, controle de maior atividade de todas as atividades isoladas dentro do plano de ação, aumenta a produtividade, acesso rápido, fácil e seguro às ocorrências e às informações que tendem a acontecer, a redução de circulação de documentos, a necessidade de impressão de algumas atividades, a rapidez na divulgação dessas informações, o compartilhamento de atividades, aumento em eficiência de processos, melhoria na qualidade de serviços, produtos finais e a tomada de decisão são mais ágeis, porque está tudo ali na minha frente, eu consigo identificar todo o percurso, eu tenho uma visão geral aflorada de todo o meu projeto. Essa técnica ela é bastante utilizada, então não é uma técnica que está sendo inventada, ela é bem antiga e muito utilizada dentro das empresas.
No entanto, esse modelo ele foi adaptado para o processo de coaching e essa elaboração dentro do processo de coaching ela é mais ampla. Por que ela é mais ampla? Porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu acabo inserindo dentro dessas perguntas principais o que, quando, como, onde, quem, quanto e para quê e por quê, eu acrescento outras perguntas que a gente denomina dentro do processo de coaching perguntas poderosas, que vai facilitar o seu entendimento e o seu encaminhamento para dentro desse plano de ação. E aí você consegue ter uma melhoria contínua e você percebe o seu desenrolar dentro desse plano de ação que você está desempenhando. E quais seriam essas outras perguntas? Por exemplo, quando eu faço o quê? Aí eu vou me perguntar o seguinte: qual é o seu objetivo? O que você pretende fazer? Como descrever o melhor que pode obter nessa situação? Então aí você vai colocar assim: eu quero emagrecer, eu quero conquistar um carro, eu quero mudar de emprego, eu quero economizar X, né? Então, isso é o quê? E aí você vai para a segunda alternativa, que é quando. E aí, quando a gente vai no quando, outras perguntas elas surgem. Quais as primeiras e importantes ações necessárias? Como se segue umas às outras? É como se fosse uma escadinha. Preciso dessa ação, aí depois vem essa. Eu vou colocando as ações encarrilhadas. São proativas ou depende de outras fora do seu controle? Precisa só que você faça ou precisa de que outras pessoas, que outras atividades ou que outro momento tenha para acontecer, certo? E aí a gente passa para o terceiro, que é como pode iniciar, mensurar e ativar as ações necessárias e também as soluções de contingência. Por exemplo, eu posso ter dentro do processo algum obstáculo e aí eu quero saber o seguinte: como é que eu vou enfrentar isso? Quais as habilidades, os talentos que eu tenho que eu posso estar usando para melhorar esse condicionamento, certo? E aí a gente vai para onde? Onde não seria necessariamente lugar, mas onde seria o quê? Situações, contextos, momentos, além de ser lugares. Pode também descrever agindo ou obtendo o que quer e o que vai sinalizar e o momento que isso vai agir. Quem está envolvido ou responsável por cada ação? Então, quem é responsável por isso aqui? Sou eu que sou responsável. Então, sou eu que sou responsável, o envolvimento, a responsabilidade é toda minha. Mas não, preciso de fulano. Então, essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é de fulano. Então, a gente tem que avisar. Então, quem deve ser avisado? Fulano, que aquela atividade é dele e não minha, certo? Quanto? E aí vem o custo. O custo aqui não é só um custo financeiro, é um custo de tempo, um custo de esforço, dinheiro, de conhecimento, de preparação psicológica, motivacional, de negociação, tanto pessoal quanto em grupo. Então eu tenho que verificar se eu estou trabalhando em grupo, quanto tempo eu tenho para trabalhar aí, qual o esforço que eu tenho que estar movimentando para isso acontecer. Quanto em dinheiro eu tenho que ter disponível para fazer isso? Qual o conhecimento, qual a preparação que eu tenho que estar emotivamente, emocionalmente, né? Psicologicamente, trabalhando para isso? Qual é a negociação? Quanto tempo de negociação eu vou ter para estar fazendo isso, executando e conseguindo esse projeto? Por exemplo, vamos pensar no emagrecimento aqui. Quanto tempo eu tenho que perder 30 quilos? Em uma semana eu vou conseguir perder 30 quilos? Não. Então eu tenho que ser coerente, eu tenho que ter o pensamento smart, ou seja, o pensamento claro. E um pensamento cabível,
Se eu tenho 50 quilos, eu não tenho como perder 30. Então, tá dentro da possibilidade smart aí agora. Eu tenho que ver o que é possível. Depois, é possível? É. Se é possível, quanto tempo eu posso fazer isso? Vamos colocar aí 1 ano e meio. 30 quilos, 1 ano e meio tá bom. Para perder devagarzinho e tal. Então, o que eu faço? Eu transmito pequenas metas. Vou perder 2 quilos em um mês. Com 3 meses, 5 quilos. E aí eu vou progredindo dentro desse processo e identificando, sempre colocando o tempo, o esforço de quê? De entrar na academia. Para entrar na academia eu tenho que ter dinheiro, para entrar na dieta eu tenho que ter o dinheiro para contratar o nutricionista, para fazer a tabela nutricional adequada. Eu tenho que fazer a caminhada, mas eu tenho que procurar um médico para verificar se eu tenho possibilidade de fazer caminhada, se a caminhada é o meu melhor exercício físico. Psicologicamente, eu estou preparada para um corpo 30 quilos a menos, ou eu tenho uma mente gorda? Então, eu tenho que estar motivado. Tudo isso está dentro do quanto. E aí, eu pergunto, a pergunta principal, a pergunta final, ela é por quê e para quê? Qual é a razão que impulsiona essa ação? O que vai conseguir de retorno? O que eu vou conseguir sendo magra 30 quilos a menos? Como está alinhada a estratégia geral à sua importância? Realmente eu quero emagrecer? Por que eu quero emagrecer? E para que eu quero emagrecer? É para mim ou é para o outro? É para minha saúde? Tá. Mas isso vai me fazer bem ou isso vai me fazer mal? Como é que vai ser? Né? É a sua visão futura da organização que você está enfrentando. Isso faz parte de sua missão? Isso é essencial e significativo para você? Vale a pena o sacrifício? Então, todas essas perguntas, elas devem ser respondidas dentro do plano. E o mais importante, tudo isso está adequado à minha meta, porque eu posso pegar a minha meta, dividi-las ela em submetas e aí fazer o meu traçado. Ficou claro? Eu acho que para hoje eu tinha mais era esse quadro aí, é